Oi pessoal, estamos voltando no nosso programa #Projetos, hoje falando sobre a imigração italiana no Brasil com o escritor, o poeta, posso dizer assim também, o promotor Adão Levorato. Adão, vamos continuar essa história que está gostosa, por quê? Porque a sua história é o exemplo clássico de uma família italiana que veio para o Brasil. Então hoje essa quantidade imensa de italianos me veio aqui de palmeirenses, que estão aí convivendo, e fazendo do Brasil essa potência no sentido, de pessoas que têm coragem e trabalho, que não recua no sentido de estar sempre buscando o melhor, é um povo realmente batalhador e que faz a grandeza, a somar nessa grandeza do Brasil. E aí, falando nisso, você estava dizendo então que nos anos 60 você nasceu e veio então uma infância com as dificuldades da época. Júnior, a minha infância, ela foi uma infância que paralela a uma vida de trabalho, como na época de tantos outros que começavam a trabalhar na tenra idade. Eu comecei a trabalhar com 7 anos. Por incrível que pareça, a lei permitia, porque você estava com o seu pai e com a sua mãe. Então, com 7 aninhos, eu ajudava meu pai e minha mãe a escolher café na beneficiadora do Otto Auler, onde hoje a gente costuma chamar, que é o nome algodoeira. Esse nome algodoeira não foi dado à toa. Algodoeira porque beneficiavam algodão, beneficiavam café, beneficiavam arroz. Então essa algodoeira ficava a 1 quadra da minha residência. Morava na Rua Prudente de Moraes e a algodoeira fica exatamente na rua de cima, Prudente de Moraes, esquina com a 13 de Maio. E eu, com 7 aninhos, eu ajudava meu pai a escolher café. Então tinha aquelas esteiras, aquelas máquinas que você puxava a alavanca, caía uma certa quantidade de café na esteira, você tirava pedrinha, tirava sujeira, pauzinho e tal, separava a parte boa da parte ruim e a esteira levava embora. Com 7 anos eu fazia isso. Nunca me atrapalhou o meu desenvolvimento intelectual, físico, mental. Não tive trauma, estou aqui, se eu tivesse que fazer tudo de novo, faria, Júnior. Eu acho que até pelo contrário, te deu a responsabilidade, você viu a importância do trabalho, da luta, e na verdade ali você era uma pessoa que estava ali para manter a qualidade, Você estava separando vamos dizer, o produto, se for o café, com qualidade daquilo que não servia. Exato, não era insalubre, eu estava acompanhado com os meus pais e eu me recordo com felicidade desses momentos, porque foram momentos da minha infância, mas que não foram furtados da minha infância, foram complementados na minha vida futura, E hoje em dia se brinca de videogame, eu brincava na vida real. Então, hoje em dia as crianças brincam virtualmente. Eu brinquei realmente. Só que eu brinquei sério, porque eu fazia um serviço sério, E isso daí é salutar. Bom, com 10 anos eu ajudava meu pai a vender pipoca, no Caiçara Clube. Com 11 anos eu fui trabalhar na fábrica do chuveiro Robô, Cães. A lei permitia. Não era pioneiros no chuveiro elétrico. Eletrometalúrgica Jauense. 11 anos, a lei permitia. Você não podia ter registro em carteira, porque o registro em carteira é um pouquinho mais adiante, mas tinha um contrato de experiência, que era prorrogável. Então se prorrogava até da época de registro em carteira. Então com 11 anos e meio, eu estava trabalhando no Cães, como montador de resistência. Depois eu fui evoluindo, eu fui fazendo a resistência. Depois eu fui evoluindo e fui trabalhar no torno revólver, fazendo a pecinha que segurava a resistência. Depois eu fui evoluindo e fui trabalhar no torno mecânico. E tudo isso estudando? Tudo isso estudando. Depois eu saí desse emprego e eu tenho o orgulho de dizer que eu trabalhei com grandes empresários de Jaú. E infelizmente hoje nós temos carência nessa área industrial. Jaú teve
em grandes indústrias em vários setores, na metalurgia, na área calçadista, na área de transporte. Então eu trabalhei com alguns desses. Então eu citei o Canhos, fábrica de chuveiro robô. Aliás, você sabe, mas muitos do Brasil não sabem que o Canhos, o Francisco Canhos, foi o inventor do chuveiro elétrico. Jaú tem esse privilégio de ser berço, não apenas do comandante João Ribeiro de Barros, que foi o pioneiro na travessia do Atlântico Sul, mas também tem muitos inventores aqui. O Canhos foi um grande inventor, inventou chuveiro elétrico. E nós, na hora do almoço, nos reuníamos lá, em volta dele, e ele contava as coisas, muito interessante. Eu aprendi muito com ele, era um professor. Né? Eu lembro-me dele como um professor, não como um patrão. Né? Então, no intervalo, ele chegava meia hora antes, né, no intervalo do almoço, nós chegávamos mais cedo, porque sabia que ele estava lá para conversar conosco, e era um papo muito agradável. Bom, depois de lá eu trabalhei em fábrica de calçado como operário, né? Trabalhei na Claudina, na época do Pedro Bianco, inclusive me recordo como se fosse hoje, era uns 3 metros onde ele ficava do local onde eu trabalhava, da cadeira minha. O que eu fazia? Eu fazia a parte final do calçado, a limpeza, depois ia para ele. Ele pegava pé por pé, olhava assim, virava, observava em detalhe, né? E existia na época um fundo musical, instrumental, na fábrica de calçados. Parece que eu estou ouvindo as músicas da época. E aí ele colocava o pé, limpava, tal, colocava o pé do sapato dentro da caixa. Pegava outro pé. Era prazeroso, porque eu nunca vi ele devolver um pé. Então, isso daí foi me motivando, foi me mostrando que é prazeroso a gente trabalhar. É agradável, salutar você fazer o melhor possível. Eu fico emocionado de falar isso, porque não tenho vergonha de dizer que eu fui filho de pipoqueiro, operário em fábrica de calçado, operário em indústria metalúrgica, né? E por aí vai, tem muita história. Eu trabalhei em vários setores que muitos jovens hoje em dia, Júnior, não se sujeitam a trabalhar. Eles querem um lugar onde tem ar-condicionado, onde tem sinal de internet, Wi-Fi. Então, mudou muito. Que bom, esse é um depoimento de um descendente de italiano e que realmente a ideia nossa não é mostrar um particular. Você é um exemplo de que todos os italianos, de toda essa imigração italiana, que vieram com as dificuldades, como você falou, desde o início, né, no transporte, muitos morreram, foram encaminhados a fazendas que não se sabia aonde seria e como seria, né? Foram desenvolvendo, houve crise, começaram de novo, e aí então você aí desenvolvendo, trabalhou em vários setores, que é essa gana que tem realmente o italiano, e ao mesmo tempo estudando, porque você é um promotor aposentado, então aí como é que ficou esse lado teu? Então, eu divido a minha vida em 3 fases. A fase de aprendiz, a fase de trabalhador operário e a fase de trabalhador intelectual. Então, o trabalhador aprendiz, eu acabei de dizer que até os 11 anos, eu estava lá com os meus pais, depois no Canhos, depois o operário, já com registro em carteira, trabalhei em 2 fábricas de calçados, inclusive na Claudina e na Daviana, com o Chico também, né? Trabalhei em outros locais, mas já como eu falei, intelectualmente, trabalho mais intelectual, né? Escritório do Atala, que é outra grande empresa que infelizmente, né, diminuiu as suas atividades em Jaú, é uma pena. Né? Foi uma grande empresa, já deve muito ao Grupo Atala. Na verdade, o Grupo Atala tinha 7 empresas. Tinha Central Paulista Sucurial, Central Paulista Agropecuária e Comercial, Central Paulista
Pedreira e Mineração, Itaporã, Pedreira e Mineração, Jockey Clube de Jaú. Jaú teve um Jockey Clube, um dos melhores do Brasil. Teve a companhia Mogi de Café Solúvel, o King Ranch, enfim, eram 7 empresas do Grupo Atala. Sem falar que o volume de empregos diretos fornecidos pelo Grupo Atala é imenso, né? Enfim, trabalhei nesse setor. Trabalhei em escritório de indústrias de máquina para extração de óleo vegetal, né? Um outro grande nome, se hoje ele fosse vivo, eu sugeriria ao Rotary que desse um título de empreendedor, porque o Adeval Rabelo foi um empreendedor, a exemplo de outros, certo? Eu estou falando daqueles que eu trabalhei, né? Mas a exemplo de outros tantos que merecem tanto quanto. Empreendedor com todos aqueles percalços. Eu trabalhei lá no escritório do Adeval Rabelo, trabalhei também no escritório do Geraldo Chamaricone, que produzia fábrica de truques e caçambas, uma das grandes fábricas de truques e caçambas do interior do Brasil. Tanto é que fornecia para as usinas da região toda truques e caçambas. Mas chegou uma hora que eu tive que escolher a carreira a caminhar, a seguir. Que carreira a seguir? Minha mãe, muito sábia, ela falou: filho, você já tem a experiência, né, adquirida durante todos esses anos, e você que escolhe que carreira você quer seguir. E eu, pelo amor ao direito, eu optei em seguir a carreira jurídica. Então prestei vestibular, sem cursinho preparatório, porque eu não tinha dinheiro para, né, pagar o cursinho preparatório. Na verdade, só existia um curso já, o Anglo, mas era caríssimo. Acho que o que eu ganhava não dava para pagar o curso, era muito caríssimo. Eu era jovem na época e não tinha condições. Então eu fui na raça, coragem, mas é aquilo que eu te falei. Você caminhar 1 quilômetro a mais. O que eu fiz? Eu emprestei apostilas de amigos que fizeram curso preparatório e estudavam em casa. Então depende de nós, tudo depende de nós. E olha que eu tenho uma agravante, eu não fiz o colegial, eu fiz o curso técnico em contabilidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no curso técnico em contabilidade eu não tive química, eu não tive física, eu não tive biologia e não tive literatura. Eu fui aprender por mim próprio, né? Por vontade própria, em apostilas de amigos, né? Pois bem, fiz o técnico em contabilidade na Academia Horácio Berlim, prestei vestibular na Instituição Toledo de Ensino, em Bauru, passei na Faculdade de Direito. Aí eu precisei também mudar de área de atuação profissional. Eu estava fazendo Direito e trabalhava em escritório de empresas, fazia contabilidade, fazia escrituração fiscal, registro de entrada de mercadorias, saída de mercadorias, GIAs, enfim. Ajudava no departamento que você tinha feito, isso. E aí você estava fazendo. Ajudava também no departamento pessoal, faturamento, enfim, mas a minha área mesmo em escritórios era escrituração fiscal. Mas aí eu queria estar na área, né, do direito. Então eu procurei um estágio no escritório de advocacia, consegui e trabalhei aí, aprendi muito com o Dr. Braz, Daniel Zerber, com o Heráclito Lacerda Júnior, né, 2 grandes advogados, e na área civil e penal aprendi muito com ele. E ganhava pouco, mas o que eu ganhava no aprendizado era muito mais do que o financeiro me pagaria. Então eu acho que a gente tem que ir atrás, sonho, buscar, né? Dei uma palestra uma vez num colégio aqui da cidade e falei sobre a minha área de atuação como promotor de justiça. E no final eu perguntei para eles: vocês acham que para ser promotor de justiça você tem que ser filho de jurista, tem que ser alguém que já tenha um nome? É lógico, né? Não, senhor. Filho de pipoqueiro, estudou em escola pública, como vocês, né, estudam, né? Depende de vocês. Vão atrás, focam no que vocês querem e se dedicam. E também não adianta só focar, tem que renunciar muito. Eu fiquei 2 anos
estudando para promotor de justiça. Renunciei muito. Renunciei festas, feriados, churrascos, passeios, né? Mas, bom, foquei naquilo que eu queria. Perfeito. E aí, então, você conseguiu, então, fez, né, uma carreira como promotor, desenvolveu, casou, teve filhos, sei que seus filhos já são bem-sucedidos, já foram também, voltaram, vamos dizer assim, para a Europa, no sentido de estudar, de trabalhar, né? Então, o mais velho, ele fez um intercâmbio pelo Rotary, na França. Ele ficou 1 ano na região de Arcachon, Baía de Arcachon. Ele fala bem o inglês, o francês, mora em São Paulo, fez faculdade de Ciências Sociais na USP, mas ele não está atuando nesta área. Ele se deu bem numa outra área que é a audiofilia, né? Não sei se é porque ele não é da esquerda, então eu acho que a USP para ele não encaixou bem. Ele é da direita, centro-direita, né? Então ele preferiu partir para uma outra área. Mas ele está muito bem, gosta demais. E eu tenho orgulho, só o que ele deixou lá na USP, eu acho que já está de bom tamanho. Porque um dia ele chegou para mim, ele estava no 2º ano da faculdade, e falou: pai, estou com vontade de instituir, criar, juntar uns amigos, uns colegas de classe, lá e formar um Instituto Júnior de Pesquisas Sociais. Eu falei: mas não tem? Ele falou: não tem. Nossa, faculdade onde Fernando Henrique Cardoso estudou, não tem Instituto Júnior de Pesquisas? Não tem, pai. Então vai atrás. Deu a cara para bater, né? Recebeu alguns nãos de umas pessoas que enfim, que não tinham a confluência de ideia que ele tinha, mas ele conseguiu um grupo que tinha a mesma, né, ideologia, né, de trabalho. Esse Instituto Júnior deu a oportunidade deles fazerem pesquisas sociais na própria faculdade. Então eles fizeram várias, umas 10 pesquisas sociais em favela, né, no litoral norte de São Paulo, no Brás, né, Paraisópolis, enfim, eles fizeram várias pesquisas sociais. E que bom, e a gente vai ter que finalizar. Eu agradeço muito a tua presença. Eu que tenho certeza que todo mundo gostou do programa e que também vai sair hoje com uma cultura muito mais elevada, porque eu aprendi muito com você, tenho certeza que todos aprenderam muito, e conhecer um pouco mais da nossa história. Eu fico honrado e feliz, agradecido pelo convite ofertado, por estar aqui, né, compartilhando dessas experiências. Espero que caia em terra fértil e dê bons frutos, né? Mas estamos em pé e a ordem aí para o que der vier. Que bom! E até um próximo programa, #Projetos.